Paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Agora, me diz uma coisa. Você já parou para pensar que a gente pode estar vivendo os últimos dias exatamente agora? Pois é, parece pesado, né? Mas e se eu te disser que tem sinais proféticos que estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos, neste exato momento? E aí, você está preparado? Às vezes a gente pensa que essas coisas de apocalipse, fim dos tempos, são algo distante, coisa de filme ou de livro de ficção. Mas, irmão, acredite, os sinais estão aí gritando e a gente muitas vezes nem percebe. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais proféticos que estão acontecendo agora mesmo e olha, não é para te assustar, mas para te despertar, porque quem conhece a palavra de Deus não é pego de surpresa. Quer ver como tudo isso está se desenrolando? Então fica comigo. O que eu vou te contar pode transformar sua forma de ver o mundo a partir de hoje. Vamos lá. O tema de hoje é impactante e eu prometo que vai te trazer uma nova visão sobre o tempo em que estamos vivendo. A Bíblia já nos alertava sobre muitos desses sinais. Quando a gente começa a conectá-los com o que está acontecendo ao nosso redor, tudo faz muito mais sentido. No vídeo de hoje a gente vai explorar 5 sinais proféticos que estão se cumprindo exatamente agora. Não é coincidência, meu irmão. É plano divino se desenrolando. Você precisa entender o que está acontecendo para estar espiritualmente preparado e ver que tudo isso já foi avisado. Então, se você quer saber mais sobre o que Deus já revelou sobre esses tempos, fica até o final, porque eu tenho certeza que isso vai mexer com seu coração. Olha só, se esse tema já te deixou curioso e você quer saber mais sobre como os eventos atuais se conectam com as profecias bíblicas, já se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. E claro, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que também vai ficar interessado nesse assunto. E comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses sinais. Se você já percebeu algum deles. Eu quero muito saber a sua opinião, viu? O versículo que eu escolhi para a gente refletir hoje é Mateus 24:33, onde Jesus diz: Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Irmãos, essa passagem nos lembra que Deus nos deu sinais claros, visíveis, para que não sejamos pegos de surpresa. Esses sinais são como um aviso de que o tempo está chegando. Quando olhamos ao nosso redor e vemos as profecias se cumprindo, é como se estivéssemos ouvindo as batidas na porta. E aí, será que estamos prontos para abrir? Vamos começar com um sinal que talvez você já tenha notado, mas nunca parou para refletir a fundo. O aumento da imoralidade e a inversão de valores na nossa sociedade. Parece que o que antes era considerado errado agora é aplaudido, enquanto o que é certo, o que é bíblico, é ridicularizado. Já reparou nisso? Em 2 Timóteo 3:1-4, a Bíblia nos alerta sobre tempos difíceis, em que as pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Não parece que estamos vivendo isso agora mesmo? Tá tudo virado de cabeça para baixo, né? O que Deus diz que é bom, o mundo rejeita, e o que é pecado, o mundo celebra. Esse é um sinal claro de que os tempos estão mudando e não para melhor. Agora pensa comigo. E isso significa para nós que buscamos viver de acordo com a palavra de Deus. É um chamado, meus irmãos. Um chamado para que a gente mantenha firme a nossa fé, para que a gente não se deixe levar pela correnteza desse mundo. É fácil? Não, não é. Mas é necessário. E é exatamente o que Deus espera de nós, que sejamos luz em meio a essa escuridão. Que a gente continue defendendo os valores do reino, mesmo quando o mundo nos olha torto. Porque no final das contas, não é o que o mundo pensa de nós que importa, mas o que Deus pensa. O segundo sinal que a gente precisa ficar atento é o aumento das catástrofes naturais. Terremotos, tsunamis, incêndios, inundações. Parece que a terra está gritando, clamando por socorro. E sabe o que é mais interessante? Jesus já nos avisou sobre isso em Mateus 24:7-8, quando ele disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A natureza está reagindo, meus irmãos, e esses eventos são como dores de parto, avisando que algo grandioso está prestes a acontecer. E sabe o que é? A volta de Jesus. Ele mesmo nos disse que esses sinais seriam o começo das dores.
mas que a redenção estaria próxima. Então o que a gente faz com isso? A gente se prepara, a gente ora mais, busca mais a Deus, se arrepende dos nossos pecados e vive cada dia como se fosse o último. Não porque estamos com medo, mas porque temos esperança. Esperança de que apesar de tudo isso, Deus está no controle e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Por enquanto, esses 2 sinais já nos dão muito o que pensar, não é? E olha que ainda tem mais por vir. Fica comigo, porque nos próximos blocos eu vou te mostrar mais sinais que estão acontecendo agora mesmo e que apontam para algo muito maior. Vamos seguir adiante e falar sobre um terceiro sinal que está mexendo com o mundo: a perseguição aos cristãos. Parece que cada vez mais, quem decide seguir a Jesus está enfrentando desafios e obstáculos. E não estou falando só de perseguição em países onde o cristianismo é proibido, não. Estou falando também daquela perseguição sutil, velada, que acontece nas nossas próprias comunidades, nas escolas, no trabalho, na internet. Sabe aquela sensação de que, se você for firme na sua fé, vai acabar sendo rejeitado ou até mesmo ridicularizado? Pois é, Jesus já havia nos alertado sobre isso. Em João 15, 18 e 20, ele nos disse: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia." Não tem jeito, irmãos. Seguir a Cristo é nadar contra a corrente. Quem vai contra a maré, acaba enfrentando resistência. Mas sabe o que é interessante? Isso também é um sinal dos tempos. Em Mateus 24:9, Jesus disse que seríamos entregues para sermos perseguidos e condenados à morte e odiados por todas as nações por causa do seu nome. Então, quando você enfrentar dificuldades por causa da sua fé, lembre-se, isso só prova que você está no caminho certo. Agora vamos falar sobre um quarto sinal que não podemos ignorar: a disseminação do Evangelho. Pode parecer contraditório, mas em meio à perseguição, a palavra de Deus tem se espalhado como nunca. A tecnologia, as redes sociais, os meios de comunicação estão permitindo que o Evangelho alcance os 4 cantos do mundo. Gente que jamais teria ouvido falar de Jesus, agora tem acesso à Bíblia em seu próprio idioma. E isso é poderoso. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24:14, onde ele disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Estamos vivendo um tempo em que as barreiras estão caindo e a mensagem do reino está chegando a lugares inimagináveis. É quase como se Deus estivesse acelerando o relógio, preparando o mundo para o retorno de Cristo. Mas ao mesmo tempo, isso nos traz uma responsabilidade enorme. Porque se o Evangelho está se espalhando, nós temos que garantir que estamos fazendo nossa parte. Que estamos sendo sal e luz, que estamos compartilhando essa boa nova com aqueles ao nosso redor. Afinal, não podemos esquecer que somos colaboradores de Deus nessa missão. Por fim, no bloco de hoje vamos tratar de um quinto sinal, que é talvez o mais impactante: crescimento da apostasia, ou seja, o abandono da fé. Muitas pessoas que um dia professaram crer em Jesus estão se afastando, trocando a verdade de Deus pelas mentiras do mundo. E isso não acontece de uma hora para outra, não. É um processo sutil, onde aos poucos a pessoa vai deixando de lado os ensinamentos bíblicos, vai relativizando o que a Bíblia diz, até que sem perceber, já está vivendo uma vida completamente afastada de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:3, somos avisados: "Ninguém de modo algum os engane, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia." É doloroso ver isso acontecer. Mas ao mesmo tempo é mais um sinal de que a volta de Cristo está próxima. Então, o que podemos fazer? Devemos nos fortalecer na fé, alimentar nosso espírito com a palavra de Deus e ajudar nossos irmãos a permanecerem firmes, para que não sejam seduzidos pelos enganos desse mundo. E claro, precisamos orar uns pelos outros, porque a batalha espiritual é real, e somente com a ajuda de Deus podemos vencer. Esses sinais são claros e estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Se você achava que tudo isso estava distante, é hora de abrir os olhos e enxergar que o relógio de Deus está em contagem regressiva. Agora que já entendemos como os sinais proféticos estão se cumprindo no nosso tempo, vamos mergulhar ainda mais fundo na importância de estarmos preparados. Afinal, se tudo isso já está acontecendo, o que nos resta fazer? Como devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo? A resposta está na própria Bíblia, e ela é clara: precisamos estar vigilantes e perseverar na fé.
Vamos começar falando sobre vigilância. Jesus nos disse em Mateus 24:42, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso significa que não podemos nos acomodar. Não dá para viver como se o amanhã fosse garantido, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Na verdade, precisamos ver cada dia como se fosse o último, buscando fazer a vontade de Deus em tudo. E aqui entra uma questão importante. O que significa, na prática, vigiar? Vigiar é estar atento às nossas atitudes, ao que permitimos entrar em nossas vidas, ao que estamos alimentando em nosso coração. É ter cuidado com as distrações que o mundo oferece e que podem nos afastar do propósito de Deus. E isso não é fácil, porque o mundo está cheio de coisas que tentam roubar nossa atenção e nos fazer perder o foco. Mas Jesus nos alertou para ficarmos de olho, para não sermos pegos de surpresa. Agora, vamos falar sobre perseverança. Em Mateus 24:13, Jesus nos dá uma promessa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, meus irmãos, é continuar firme na fé, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, das tentações. É não desanimar, mesmo quando parece que estamos sozinhos nessa caminhada. E vamos ser sinceros, perseverar é um dos maiores desafios que enfrentamos, porque muitas vezes a pressão do mundo é forte. Mas é aí que entra a importância da comunidade, da igreja, de estarmos cercados de irmãos que nos encorajam e nos ajudam a continuar. E por falar em comunidade, esse é o próximo ponto que quero destacar. Em Hebreus 10:25, somos exortados a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, estar juntos, em comunhão, é essencial para nos mantermos firmes na fé. A igreja, meus queridos, não é só um lugar físico onde nos reunimos aos domingos. É um corpo, um organismo vivo, onde cada um de nós tem um papel a desempenhar. Quando estamos conectados com nossos irmãos em Cristo, somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Mas existe um detalhe que muitas vezes a gente esquece. A nossa vida não deve ser de isolamento, longe de quem pensa diferente. Pelo contrário, Jesus nos enviou ao mundo para sermos luz em meio às trevas, para sermos sal na terra. Em Mateus 5:14-16 ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E se alguém acende uma candeia, não a coloca debaixo de uma vasilha, mas no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nossa missão é fazer a diferença, é levar o amor de Cristo aonde quer que formos. E isso nos leva a um ponto crucial. Precisamos ser intencionais em nossas ações. Cada escolha que fazemos deve refletir o reino de Deus. Seja na maneira como tratamos as pessoas, no que falamos, nas nossas atitudes, tudo deve apontar para Cristo. Isso é ser vigilante, isso é perseverar. E é assim que nos preparamos para o dia em que Ele voltará. Portanto, a mensagem aqui é clara. Não é tempo de nos distrairmos ou desanimarmos. É tempo de estarmos atentos, de permanecermos firmes na fé, de vivermos cada dia como se fosse o último. Sempre com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora que estamos profundamente conectados com a importância de vigiar, perseverar e viver em comunidade, vamos abordar uma questão que muitas vezes fica em segundo plano, mas é crucial para a nossa caminhada. A necessidade de buscar intimidade com Deus. E vou te dizer, essa busca é uma jornada contínua, que exige dedicação e um coração aberto. Lembra daquela passagem em Tiago 4:8? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse versículo é um convite poderoso, mas também uma promessa. Quando tomamos a iniciativa de nos aproximar de Deus, Ele responde se aproximando de nós. Não é maravilhoso pensar que o Criador do Universo deseja ter um relacionamento íntimo conosco? Mas, para que isso aconteça, precisamos fazer a nossa parte. Não basta apenas conhecer sobre Deus, é necessário conhecê-lo pessoalmente. Mas você pode estar se perguntando, como é que eu faço isso na prática? Como eu me aproximo de Deus de uma maneira que seja real e transformadora? Vou te dar algumas dicas simples, mas que têm um impacto enorme na nossa vida espiritual. Primeiro, é essencial cultivar uma vida de oração. E aqui, eu não estou falando de orações formais ou cheias de palavras difíceis. Estou falando de uma conversa sincera e diária com Deus. Sabe aquela prática de conversar com Deus como se Ele estivesse sentado ao seu lado, no sofá da sala? É exatamente disso que eu estou falando.
Que na verdade, Ele está presente em todos os momentos, esperando que a gente abra o coração. A oração é o canal direto que temos com o Pai, onde podemos desabafar, pedir direção, agradecer e principalmente ouvir a sua voz. Segundo, é fundamental mergulhar na Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva, é a própria voz de Deus falando conosco. Quando lemos e meditamos na Palavra, estamos permitindo que Deus nos instrua, nos corrija e nos guie. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você percebe que Deus está falando diretamente com você, nas situações que você está vivendo. É como se as palavras saltassem das páginas e fossem escritas especialmente para o seu coração. Agora eu gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, em nome de Jesus, eu venho a Ti neste momento, pedindo que fortaleças a minha fé e aumentes o meu discernimento. Que eu possa estar sempre atento aos sinais dos tempos e, sobretudo, buscar Tua presença em cada passo que dou. Senhor, ajuda-me a viver de acordo com a Tua vontade, a seguir os Teus mandamentos e a buscar intimidade contigo todos os dias. Que eu nunca perca de vista o Teu amor e a Tua graça e que a minha vida seja um reflexo da Tua luz neste mundo. Eu te agradeço, Pai, por ouvir a minha oração. Amém. Agora que chegamos ao final deste vídeo, quero deixar uma última reflexão para você. Viver os dias de hoje sem estar atento aos sinais e sem buscar uma verdadeira intimidade com Deus é como andar no escuro, sem saber onde vamos pisar. Então, minha pergunta para você é: você está pronto para intensificar essa busca, para viver plenamente o que Deus tem reservado para a sua vida? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários o que Deus tem falado ao seu coração. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que podem transformar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E se você sentiu que esse vídeo falou diretamente ao seu coração, deixe um comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber como Deus está agindo na sua vida. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque essa mensagem pode ser exatamente o que eles precisam ouvir agora. E antes de ir, dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eu tenho certeza que eles também vão abençoar muito a sua vida. Amém.